Olá pessoal, eu sou a Letícia. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o controle financeiro de um projeto, a importância de fazer esse acompanhamento durante a execução. Eu trouxe aqui alguns benefícios que esse acompanhamento pode trazer, como por exemplo o controle e monitoramento de custo, que é a planilha financeira. Ela permite a gente listar todas as categorias de despesa, como produção, pós-produção, materiais, salários e subcategorias, ajudando a manter um controle detalhado sobre onde o dinheiro está e como ele está sendo gasto. Um outro benefício é a transparência e prestação de conta. São relatórios mais claros e detalhados que ajudam a prestar conta a financiadores, patrocinadores e outras partes interessadas, mostrando como os recursos estão sendo utilizados. Para documentações de decisões, ela mantém um registro de todas as transações e decisões financeiras, o que é crucial para auditorias e avaliações posteriores. Outro benefício também é a facilidade de ajustes e correções. A planilha ela permite a gente atualizar as informações rapidamente, facilitando a realização de ajustes e correções de erro. Também um outro ponto, ela ajuda na tomada de decisão. Ela fornece dados financeiros precisos que ajudam nas tomadas de decisões estratégicas, como alocação de recurso, planejamento de novas iniciativas, dentre outros. E para a gente fechar essa parte de benefícios, ela permite a eficiência operacional, Ela automatiza cálculos financeiros, reduz o risco de erros manuais e economiza tempo. E ela também mantém todas as informações financeiras em um só lugar, facilitando o acesso e a gestão. E agora eu vou ensinar vocês a gente montar essa planilha financeira no Excel. Bom, a gente vai começar com algumas informações, como o nome do projeto, o objeto e a parte de desenvolvimento, que a gente vai dividir em gasto com material, gasto com RH e gasto com encargos. Depois de a gente escrever esses tópicozinhos, a gente pode pegar, como vocês podem ver, essa parte do desenvolvimento e mesclar essas linhas. Então a gente vai selecionar as linhas que a gente quer mesclar e vai clicar lá no botãozinho mesclar e centralizar. Bom, aqui se vocês podem ver, a parte do desenvolvimento, tá vendo que ele se tornou uma linha só, um quadradão branco só. Isso porque a gente mesclou as células, já que ele se refere a esses gastos que a gente colocou. Agora a gente vai começar a preencher esses tópicos. Aqui, por exemplo, eu coloquei o nome do projeto, o objeto, incluí também a vigência, e nela a gente vai colocar o início e fim e o prazo da prestação de contas. E também incluir a parte de atualização, ou seja, toda vez que eu atualizar a planilha eu vou colocar a data em que foi atualizada. Como vocês podem ver, a parte do objeto, como é um texto maior, ela toma muito espaço na planilha. Então a gente pode utilizar algumas ferramentas para diminuir esse espaço. Por exemplo, eu posso mesclar de novo algumas células. Então, como vocês estão vendo aqui, eu selecionei as colunas que eu quero mesclar, clico lá na ferramenta mesclar e centralizar, e também eu vou utilizar a ferramenta quebra de texto automaticamente, que quer dizer o quê? O meu texto ele vai para linha abaixo, vamos dizer assim. Ele não vai ficar sumindo, ele vai ficar na minha linha de baixo. Então depois, se vocês verem aqui, a gente pode aumentar o tamanho dessa linha para aparecer o texto como um todo. E aqui também você pode centralizar o texto, jogar ele todo para um canto, como você quiser. Aqui também a gente vai preencher com os outros tópicos a questão da atualização e a questão dos prazos de início, fim e prestação de conta. Agora a gente vai preencher com outros tópicos da planilha. A gente aqui no caso vai começar com a meta 1. Na linha de baixo a gente vai colocar meta, etapa, descrição, unidade, quantidade, valor unitário, valor total previsto, valor total executado e o saldo. Se vocês repararem, a parte de meta e etapa, elas ficaram sobrando na linha de baixo. Então a gente pode utilizar a ferramenta de mesclar e centralizar para justamente unificar essas duas linhas que ficaram sobrando.
Bom, agora a gente vai preencher essas novas itens que a gente colocou. Por exemplo, a gente vai dizer o que se refere a meta 1. Nesse caso, são materiais. E a gente vai colocar na coluna A, onde está a meta 1. Descrever também as etapas, na etapa 1.1, 1.2 e assim por diante. Descrever quais são os nossos itens. Aqui eu coloquei a proteína de carne bovina, a proteína de peito de frango e assim por diante. A unidade, ela quer dizer, por exemplo, se é quilo, se é, por exemplo, mês, se é hora-aula. Então, a gente precisa ver qual unidade se encaixa melhor com a descrição do nosso item. E colocar a quantidade, o valor unitário, o valor previsto e na execução do nosso projeto, a gente colocar o valor que realmente foi executado. Por exemplo, o álcool em gel, ele estava previsto 840 no total, foi executado 840, mas já a cartela de ovos, ela estava prevista um total de 988, mas executamos 950. Ou seja, normalmente eu não posso ultrapassar o valor total previsto do meu projeto. Então eu posso ou executar até o máximo ou o mínimo, nunca ultrapassar. Por que, Letícia? Se eu for executar e ultrapassar o valor, às vezes eu posso ter que devolver essa sobra. Então, quando eu for executar e eu perceber que eu não tenho saldo suficiente nesse item, eu peço um ajuste para o meu financiador para ver se ele concorda ou não de eu alterar o valor do item. E agora a gente vai começar a incluir as fórmulas na nossa planilha. Por exemplo, lá na forma saldo, Letícia, como é que eu vejo se eu ainda tenho saldo, se eu passei, se sobrou? A gente vai fazer o seguinte, a gente lá na linha de saldo do item, a gente vai colocar igual, vai selecionar o total previsto, menos o total executado, e vou dar Enter. E aí ele vai me dizer se sobrou, se faltou, se eu executei igual estava previsto, como vocês podem ver aqui na planilha. Então, agora a gente vai ver a questão do somatório geral. Eu já preenchi aqui toda a minha meta 1. Então, agora eu preciso ver qual é o total dela. Então, uma fórmula que a gente pode usar é a fórmula de soma. Você vai colocar igual, soma, abrir parênteses e selecionar todas as células que você quer somar. Depois fecha parênteses e dá Enter. Se vocês verificarem aqui, na linha 14, na coluna G, eu somei todo o total previsto e eu quero somar também o total executado. Eu não preciso necessariamente repetir essa fórmula. Eu posso selecionar a linha 14, só essa célula G14, e arrastar para o lado. Vai aparecer tipo uma cruzinha na diagonal aqui no canto inferior direito. Você arrasta para o lado, que ele vai dar também o somatório das outras colunas. Agora que a gente já preencheu a meta 1, a gente vai agora para as outras metas do projeto. Para eu não ter que escrever tudo de novo, o que eu posso fazer? Selecionar essas linhas onde tem meta 1, meta, etapa, descrição, essa parte toda, seleciono e logo abaixo da meta 1 eu dou um Ctrl V, para colar o que eu selecionei, e aí eu vou preencher com os dados da minha meta 2, igualzinho a gente fez na meta 1, e assim sucessivamente nas outras etapas do projeto. Bom, como vocês estão vendo aqui, eu já preenchi todas as metas do projeto, e agora, para a gente poder ver quanto que ficou o meu total geral, lá no finalzinho, depois da última meta, eu vou escrever total geral. E vou usar novamente a fórmula de soma. Só que dessa vez eu não vou selecionar várias linhas ao mesmo tempo. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar igual, soma, abro parênteses e vou selecionando o total de cada meta. Por exemplo, eu quero saber o total previsto de cada meta. Eu vou colocar igual, soma, selecionar o total previsto de cada meta, selecionando a célula G14 mais G25, que é o da outra meta. Lá no final, quando eu terminar de selecionar as minhas células, eu vou fechar parênteses e vou dar Enter. Bom, como eu fiz já esse primeiro total geral,
Eu não preciso, né, escrever de novo a fórmula. A gente vai fazer igual fez anteriormente. Seleciono esse primeiro total geral, que é a linha G35. Aqui no cantinho direito da célula, quando aparecer uma cruzinha, eu arrasto para o lado e ele já vai me dar também o somatório total da parte do total executado e do saldo. Agora a gente vai voltar lá para o início da planilha, naquela parte de desenvolvimento, para a gente ver a porcentagem já executada de cada gasto. Por exemplo, no gasto com material, a fórmula vai ser igual total executado dividido pelo total previsto, como aqui está na planilha, ó, igual H14 dividido por G14. Quando eu der Enter, ele vai me dar a porcentagem já executada. Aqui ele me deu 0,99475. Ah, Letícia, mas é um número muito grande, não é uma porcentagem. O que a gente vai fazer? A gente vai lá em cima nessa parte geral, vai clicar e depois a gente vai selecionar porcentagem. Agora que a gente já preencheu toda a nossa planilha, a gente vai para a parte de formatação. Primeiro a gente vai selecionar, né, todas as colunas e linhas que estão preenchidas. No caso aqui é da coluna A à coluna I e da linha 1 à linha 35. Eu seleciono e vou lá na parte de cima, onde tem um quadradinho com uma cruzinha, eu vou clicar e vou selecionar se eu quero a borda toda, se eu quero borda por dentro, só borda por fora. Normalmente a gente coloca borda por dentro e por fora. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu deixei aqui borda por dentro e por fora. E nas linhas onde estavam vazias, eu mesclei. Então, por exemplo, se vocês verem aqui na linha 7, ela tá toda mesclada e só tá com borda por fora, tá bom? Agora também a gente pode colocar em negrito, a gente pode colocar a letrinha mais pro lado, pode selecionar outra fonte. Isso agora vai ficar a critério de vocês. Caso vocês queiram também, vocês podem colocar fundo nas células de vocês, como vocês podem ver aqui. É só vocês selecionarem a célula que vocês querem colocar fundo e lá em cima, naquele baldinho, do lado de onde a gente colocou a borda da planilha, você seleciona qual fundo você quer. Do lado também você pode selecionar a cor da letra, isso vai a critério de cada um. Eu aqui gosto de usar mais tons neutros, tons claros, que eu acho que fica melhor para visualizar a planilha. Bom, pessoal, é isso. Chegamos no final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, volta um pouquinho, assiste tudo de novo com calma, que eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso na elaboração das planilhas.